diferença desses níveis? Eu fiz um post ontem onde eu falo dos níveis. Vamos entender um pouco sobre isso, porque às vezes é confuso para muitos candidatos. A Banca VUNESP, ela prepara aí uma imensidão de provas, certo? Ela prepara provas de faculdades públicas, faculdades particulares, faculdades em São Paulo e fora de São Paulo, no Sul, Nordeste, tudo quanto é lugar, né? Minas Gerais, enfim, vários lugares. Só que as provas, elas não são todas iguais, todas parecidas, com o mesmo critério. Gente, vamos entender como que é feita uma prova. A prova é elaborada de acordo com o critério de seleção de cada faculdade. É a primeira coisa. Então, quando a faculdade, a Unip, a FAMERP, a FAMEMA, o Einstein, a Santa Casa, a Unimes, o Uniub e qualquer outra faculdade contrata a VUNESP para preparar uma prova, essa faculdade entrega para a banca um critério de seleção. O que é um critério de seleção? O perfil de candidato que ela gostaria de selecionar para a faculdade. Então, esse é o perfil que eu gostaria de ter. Então, tem vários tópicos que a VUNESP estuda e tenta entender. Para quê? Para elaborar uma prova que selecione aquele perfil que a faculdade deseja, certo? É assim que funciona. Então, quem passa ali o perfil de candidato? A faculdade. A faculdade passa o perfil da faculdade, a VUNESP pega este perfil, estuda esse perfil e faz o quê? Elabora uma prova tentando selecionar de forma mais fiel, traçando de forma mais fiel aquele perfil de candidato. É eficiente? Não, né, gente? Nada 100%. Só que dentro do que é possível, a VUNESP elabora uma prova para selecionar aquele perfil de candidato. E cada faculdade tem o seu perfil. Santa Casa tem um perfil, Einstein tem um perfil, Uniub, Unip, Unimes, FAMERP, Unesp. Então, cada faculdade tem um perfil de candidato que ela quer selecionar. Por isso que as provas são diferentes. Por quê? Porque o Einstein deseja selecionar um tipo de aluno, a Santa Casa deseja selecionar outro, a FAMERP outro. Então, as provas, elas precisam ser diferentes. Isso é importante vocês entenderem. Além disso, existem particularidades. Então, a prova nível 1 tem algumas particularidades, alguns conteúdos que são focados para provas níveis 1, provas níveis 2 e níveis 3. Então, dentro desse perfil e desse grau de complexidade da prova, é enquadradas os vestibulares. Então, nós temos provas níveis 1, por quê? Porque o perfil, né, de candidato, de ideias, é 1, então entra na prova nível 1. Depois nós temos alguns níveis 2 e níveis 3. Débora, isso nunca vai mudar? Muda. Tem faculdade que é nível 1 e pode virar nível 2? Tem, ano que vem, inclusive, provavelmente vai ter uma mudança nas cadeiras aí, né? Porque o vestibular vai mudar e tem algumas faculdades que vão mudar de nível ano que vem. Débora, tem provas níveis 2 que podem ser níveis 1? Pode. Nível 3? Pode. Essa mudança de cadeira, ela pode acontecer, tá? Não é tão comum acontecer, mas pode acontecer. E no ano que vem está previsto que algumas provas, elas deem uma alterada aí, tá? Se tiver essa mudança, eu atualizo vocês aqui. E com relação a esses perfis, temos características. Provas níveis 1, ela tem uma característica própria dela. Débora, qual? Ela é uma prova extremamente objetiva, é uma prova direta, o grau de complexidade de interpretação das questões é baixo, é uma prova que você gasta menos tempo para resolver. Isso são características de uma prova nível 1. Dependendo da prova nível 1 que você vai fazer, além de ter essas características, tem conteúdo específico. Tem conteúdo que é específico da UEA, que é uma prova nível 1 de uma faculdade pública. Tem conteúdo específico da FAMEMA, que é uma prova nível 1 de faculdade pública, que é completamente diferente da UEA. Então tem perfis diferentes. Uniub, Unimes, São Caetano, São Camilo e assim sucessivamente. Provas níveis 2 também tem isso. Provas níveis 3 também. Deu para entender com relação a níveis? Então muda a característica, o formato de prova para eu selecionar o candidato que eu tenho e as particularidades, qual o conteúdo. Uma outra coisa importantíssima que muda, critério de correção. Tem coisa que é aceita na prova nível 1 que não é aceita em provas níveis 2 e 3. Tem coisa que é aceita na prova nível 2 que não é aceita na 3,
que é aceita na 2, não é na 3, existem essas particularidades. Então tem aluno que pensa o seguinte, vou estudar todos os exercícios mais difíceis e aí eu consigo fazer a prova mais fácil. Não é verdade. Por quê? Por conta das características. Uma prova nível 3, vou pegar aqui o Unifesp, por exemplo, que é o top de uma prova nível 3 da Vunesp. A Unifesp é nível 3 e FAMEMA é nível 1. Vou pegar duas provas que normalmente os alunos conhecem para que vocês entendam o que eu estou falando. O São Caetano nível 1, São Camilo nível 1, Unisa nível 1 e eu estou falando de Unifesp que é nível 3. Uma prova nível 3, ela é direta, ela é objetiva, só que a Unifesp, ela tem particularidades únicas. Tem conteúdo que só cai dentro da Unifesp. Tem exercício de probabilidade que tem algumas características que são próprias da Unifesp. Só vai cair dentro da Unifesp. Então vamos supor, eu vou pegar a prova mais difícil para eu estudar, porque se eu conseguir fazer da Unifesp, eu consigo fazer qualquer uma prova nível 1. Não. Por quê? Quando você começar a estudar conteúdos da Unifesp, você vai estudar conteúdos que só caem na Unifesp. Quando você for fazer uma prova nível 1, você não vai se deparar com aquilo. É outra realidade, é outro perfil. Até você conseguir entender, você tem duas chances. Você não consegue fazer ou demora muito para você conseguir. Um dos pontos importantes para vocês entenderem dentro de uma prova nível 1 é tempo. Tempo é um problema sério. Então eu preciso entender, treinar muitas questões níveis 1 para eu conseguir finalizar dentro do tempo. Se eu treinei questões de Unifesp e for fazer uma prova da FAMEMA, você não vai passar. Débora, mas a Unifesp é mais difícil. Exatamente. É outra prova, é outro perfil. Então é um mito que todo mundo tem. É muito comum os alunos falarem isso. Depois eu gostaria que vocês comentassem aqui se por acaso você já passou por isso, se já ouviu isso. Ah, eu estudo para a FUVEST, que é a prova mais difícil que tem, eu passo em qualquer uma. Não passa nem na FUVEST, nem nas outras. É lógico, gente, tem exceções, ok? Só que a exceção é exceção, a regra não é essa, ok? Então, para você conseguir passar em vestibular de medicina, você precisa estudar focado. Se você quer passar no vestibular de medicina em menos de um ano, se você não estudar direcionado para aquele vestibular, você fica anos estudando.